Nós estamos aqui hoje para fazer um pequeno debate sobre o que é melhor, o livro ou o filme. E aí, qual que é o melhor, o livro ou o filme? Na verdade, vai ser mais uma conversa, né, sobre o assunto, uma pequena conversa, porque é muito difícil você falar sobre isso, né? Porque o livro tem muito mais detalhes, muitas peculiaridades. Se a pessoa gosta mais de ler, ela vai gostar mais do livro. Se ela não gosta muito de ler, ela vai preferir o filme. Isso aí, exatamente. Você começa a expectativa em relação, né? Por exemplo, quando você tem um livro, né? E para sair o filme, aí você já tem lido o livro, já tem lido a obra, você acaba criando uma expectativa que às vezes é boa ou às vezes é ruim, né? Ou às vezes não é nem boa nem ruim, você não sabe nem que expectativa foi essa, né? Exatamente. Muitas vezes, quem lê o livro fica muito chateado com o filme, porque o filme ele nunca acompanha fielmente o que o livro foi, tá bom, gente? Até porque é impossível você botar no roteiro de um filme de 1 hora, 2 horas. Vocês vão ver que os filmes adaptados de Sim. livros, eles são sempre muito grandes. Um livro de 300 páginas, por exemplo, tem muito mais detalhes no livro, lógico. E uma curiosidade, por exemplo, toda a partir de cada um minuto, né? Se eu não me engano, é um negócio assim, um minuto de filme é o que vale a uma página do roteiro, né? Então, assim, imagina você ter que ler um livro lá que tem 800 páginas e você tem que colocar ele dentro de 200, 2 horas, né? Cento e Como que vinte você vai minutinhos. Entendeu? Assim, é muita coisa que tem que escrever. E às vezes você pensa assim, como que vai descrever aquela cena, aquela fala, e ela tem que estar dentro de alguma página, aquilo que foi, que o autor levou, sei lá, 15 páginas para escrever, né? A produção lá, o cinema, ele coloca em uma página, e tem que acontecer naquele momento, ponto, né? Então, às vezes a pessoa fica decepcionada, como Aham. Uhum. assim, Outra coisinha né? que chateia muito quem lê o livro são os personagens, que nem sempre os personagens do filme acompanham, né, o imaginário que as pessoas têm de como seria o personagem do livro. Muitas vezes porque o Verdade. livro ele não especifica muito bem quem é a pessoa, se a pessoa é branca, se ela é magra, se ela é alta, ela dá pequenos detalhes, aí isso vai da imaginação de quem está lendo. E muitas vezes porque a interpretação do autor mesmo, ele não acha necessário seguir aquilo, né? Do autor não, do diretor do Uhum. filme, do roteirista. Exatamente. O diretor e o roteirista, eles sempre têm a concepção deles que eles podem fazer para escrever. Só que é lógico, né, que você tem ali toda uma questão de produção, o que é mais barato, ou o que é mais caro, o que se pode fazer. Porque a gente tem que lembrar que tudo envolve dinheiro. O livro não. O livro, quando a pessoa escreve, ela está escrevendo se vai ser publicado ou não. A intenção dela normalmente não é financeira, pelo menos a maioria, né? Mas na uma produção de filme, você se pensa, então assim, se eu gastei, sei lá, 140 milhões naquele filme, eu quero ter 3, 4 vezes esse valor. Então assim, e esse valor que é aplicado lá, que é colocado dentro do filme, ele precisa ser dividido. Então assim, eu não posso gastar 140 milhões no filme, e assim, o filme não tem efeito, o filme não tem nada, né? E às vezes você olha assim, hoje em dia tem filmes que você olha assim, gente, como assim que eles gastaram 5 milhões para refazer uma cena, sei lá, de 5 minutos? Eu fico assim, A gente, gente como fica, assim 5 nossa, milhões? como é que pode É uma coisa muito dinheiro. dessa? É muito dinheiro, Muito muito dinheiro. dinheiro, muito dinheiro. Outra coisinha também, né, que às vezes uma coisa que pra mim é importante quando eu leio o livro, não vai parar no filme. Porque pra pessoa que escreveu o filme, talvez aquilo não fosse muito importante, não fosse necessário de sair ali, né, aquele filme, né. Então, Isso, tem isso demais. decepciona muito as pessoas que leem livros. Isso tem demais. Isso aí eu acho que é a coisa mais triste do mundo, né? Você fica expectativa assim, nossa. Aí quando você vê o filme inteiro, nossa, mas cadê o fulano de tal que era amigo do personagem principal? Tipo, É ele nem sempre assim. sequer. Como assim? Já tiraram o personagem? Aí só que era uma pessoa, um personagem que às vezes que era tão legal pra você, né? E quando você coloca no cinema, tipo, vamos tirar porque ele não vai fazer efeito nenhum. Aí fica assim, mas como? Tiraram ou mataram o personagem no primeiro, na primeira cena do filme. Agora a gente vai começar a outra parte do nosso vídeo que a gente vai falar. Primeiro eu vou falar um filme que eu assisti, que eu li o livro e assisti o filme e eu achei que ficou muito maneiro, assim, achei que a adaptação foi excelente. E um filme que eu assisti e também havia lido o livro e que eu achei que foi muito ruim, tá bom? E o professor Diego também vai falar sobre isso. Depois a gente vai começar a parte de indicar o livro para quem gosta de ler e o filme para quem gosta de assistir filmes, né? Já tá com o livro lá, eu já tinha comentado com ele.
O livro A Cabana é um filme que eu gostei Ai, muito meu da Deus. adaptação para o filme. Eu achei o filme maravilhoso do livro A Cabana. Eu acho que acompanhou bastante. Os personagens foram bem parecidos com o que o livro falava. A história ficou muito bem adaptada. Mas eu acho que também porque A Cabana ele fala de uma história que acontece só em 2 dias. Então, colocar acontecimentos de 2 dias em um filme fica muito mais fácil. E normalmente a história de um livro ela dura semanas, meses, às vezes até anos, né? E sem contar que é o diálogo, né? Então, vários, né? Mas a ideia do diálogo ela é muito mais, menos representativa, né? Dentro do filme ou dentro do livro, né? Seja lá onde você está reproduzindo, ela é menos cansativa no sentido assim, que você fica mais fácil de pegar do original, né? Você só está se preocupando ali na produção, na fotografia, na paisagem, naquela coisa, na iluminação, aquela coisa toda, né? O que compõe, né, toda a imagem do filme. Né? No livro, ele está ali preocupado simplesmente com o diálogo. Né? Então, assim, ele é muito, muito, muito fiel. Né? Eu gosto Eu muito dos gostei dois. muito. Pra quem Gosto não muito tanto do assistiu, filme assim, quanto do independente livro. da fé, eu acho uma lição de vida esse livro. É E o perfeito, filme perfeito, também. perfeito. E a leitura do Independente do livro que é escreveu. muito fácil. Realmente parece que a história é real. Que ele realmente foi a pessoa mesmo que escreveu o livro que viveu aquilo, né? É muito legal. Isso aí. Um filme que eu vi que eu não gostei muito da adaptação foi sobre O Corvo, que é um filme de terror, acho que é lá dos anos 80. Ele é muito ruim. Na verdade, ele só pegou o nome do conto do Edgar Allan Poe, né, do poema, na verdade, do Edgar Allan Poe, O Corvo, e ficou muito ruim. Ficou muito ruim os efeitos. E também nos anos 2000 saiu novamente um outro filme com o mesmo nome, que bota o Edgar Allan Poe como tipo um herói, vampiro. Eu não consegui entender direito o que ele era, mas é mais uma confusão a história toda. E não acompanha muito a lógica do poema, que é um dos poemas mais lindos que existem, assim. Né? E só te interrompendo, mas já. Você tem ideia do Corvo? Você tem um Corvo que eu lembro do filme, acho que é dos anos 90 também, né? Que era aquele do Morto-Vivo, que Sim, sim. saía, que tal, que também virou série, tinha filme. Acho É. que até o ator é o filho do Bruce Lee, se eu não estiver enganado. Ah, Morreu fazendo filme e tal. Tem várias histórias dentro disso, curiosidade. Era o Brando Lee, se não me engano, o nome dele. aham. E em relação a isso, aí tem gente que nem se conta, né, que é relativo à história Do do Edgar Allan Edgar. Poe, É realmente. interessante. Eu, por exemplo, teve uma época que eu não sabia, que eu só fui descobrir muito tempo depois, né? E você tem Edgar outras normalmente a obras, gente vai conhecer na faculdade mesmo, né? né? Só quem é muito maluco no inglês mesmo pra saber antes. E E é aí, legal, eu Diego, gosto. qual o seu filme aí que você gosta, que é a adaptação de um Filme, livro? gente, que eu gosto, que é adaptação, cadê? Eu não tenho o livro em casa, mas eu gosto muito do autor, do Alexandre Dumas, né? Que eu ia falar do Monte de Santo Cristo. Eu Conde de amo, eu Monte acho essa Cristo? autora, Conde de Monte Cristo. Isso, isso. Isso aí, né? Que é do Alexandre Dumas. Eu só tenho a versão dos Três Mosqueteiros também. Ele escreve muito bem, a linguagem é Que muito tem os parecida. personagens, os três mosqueteiros, é que nem Frankenstein. Tem 1000 filmes diferentes e não Exatamente. necessariamente no filme Exatamente. exatamente deles. Eles entram em 1000 Exatamente. mundos, né? Isso. Só que assim, aí vai descrevendo a ideia de cada um. O livro ele é mais detalhista no sentido que você vai descrevendo cada personagem da sua maneira, né? O autor vai descrevendo, vai colocando ali e você vai desenhando da sua forma. O filme tá ali tudo montado, né? Então, assim, eu gosto muito, muito, eu gosto muito. A última versão dos Três Mosqueteiros eu não gostei muito, não, porque eu achei muito fantasiosa, né? Totalmente fora da caixinha, né? Eles tentam colocar ali uma cultura que meio que não existe na época e todo mundo e vai engolir aquilo hollywoodmente, né? Esse Hollywood vai fazendo as coisas e você vai acreditando como se aquilo, Californication, como diz a música do Red Hot Chili Peppers, né? Eles californiam né? tudo, tudo vira californiano. E eu Qualquer gosto muito. cultura vira cultura californiana. Né? E o Conde de Monte Cristo, gente, é fantástico, é lindo, a história. Gente, eu amo, amo, porque eu até fico brincando, que eu fico assim, gente, todo mundo fica falando da Carminha, fica falando lá da outra personagem que eu não lembro da novela. Nazaré. Essa ideia de vingança, Sim, essas sim. séries que falam de vingança. O Conde de Monte Cristo já falava Já isso, veio gente, lá no século muito antes, é verdade. XIX, há muito tempo. E a maneira de você maquinar ali toda a vingança e você ser frio, né? E do mesmo tempo ser calculista e você pegar sua emoção, guardar aquilo, né? E eu vou me vingar assim, um por um, aos poucos. Isso é linda a história. Muito Apesar lindo. que o filme ele corta algumas coisas, mas assim, ele tenta ser muito fiel ao livro. Muito, muito. Adoro, adoro, adoro. Então,
agora eu vou falar um pouquinho, vou indicar um livro para quem gosta de ler e um filme para quem não gosta muito de ler ou prefere ver filmes, tá bom? Como é o meu caso, às vezes eu prefiro ver filmes porque eu sou uma amante do cinema. Então vamos lá. Primeiro vamos começar para o pessoal que está de quarentena em casa com as crianças e vamos lá mostrar, né, as versões originais das historinhas infantis. Eu não sei se vocês sabem, mas a maior parte das histórias infantis são baseadas em livros, né? Isso aí. Eu tenho aqui o Mágico de Oz. O Mágico de Oz é uma obra muito legal, tá? Hoje em dia as crianças novas não devem conhecer muito, mas na minha época lá, que não faz tanto tempo, que eu sou novinha, esse livro aqui, esse filme ele era muito legal. Normalmente o filme não se baseia 100% na história, né, original do livro, E as versões novas, mas é elas muito são legal. totalmente versão do autor, desculpa, versão do escritor lá, né, da pessoa, né, porque ela tenta contar uma história que se chegou na história do livro. Ou seja, ela não conta nem o livro, nem o que é adaptação do livro, ela é algo assim que o autor pensou, né? A minha versão é essa. Eu tenho uma Minha versão versão chamada é de essa. capa dura. O É meu é uma em versão de inglês, o capa meu é dura, todo em inglês. The Wizard né? of Oz. E o seu leão é igualzinho o meu, ó. É um leão triste. Eu acho que é o mesmo desenhista, deve ser Deve da ser da mesma mesma. leva, o Outra mesmo. obra infantil que eu tenho, que eu sei que o Diego também tem e que eu amo, é Alice no País das Maravilhas. Eu já fiz até um aniversário sobre esse assunto. Essa história aqui, ela é bem complexazinha no livro, tá? É um livro fácil de ler, mas assim, Legal, né? é meio grandinho, não muito, meio grandinho, tá? E tem umas histórias meio complexas também na vida real. O filme não é tão assim, né? Tem a versão do Tim Burton agora e tem os Que é desenhos animados da maravilhosa. Disney mais antigos que também são muito legais. É meio uma animação. A minha versão, por exemplo, eu tenho também essa versão. Vão perceber que eu tenho praticamente tudo que é conto, né, do século XVIII, XIX, tudo que é ideia de fantasia eu tenho. Alice eu tenho as duas, né? Que tem o livro que tem Alice no País das Maravilhas e Alice através do espelho e o que Alice encontrou por lá, né? Que é a versão que o Tim Burton também fez as duas, né? Adoro, gosto, sou fã, porque eu acho a Alice totalmente fora da caixinha e eu me identifico muito com isso, né? E é um filme para adulto, para criança, e cada vez vai aparecendo, gente, chamado de Easter egg em inglês, que são os ovinhos de Páscoa que ficam escondidinhos, né? Cada vez que você assiste o filme, a cada ano que se vai passando, a gente vê que lá no livro ou no filme, né, tinham mensagens que eram incompreensíveis em uma época e com o passar dos anos elas vão virando compreensíveis para a Sim, sociedade, sim. assim. É realmente muito legal como ele conseguiu fazer isso naquela época. Fala aí, Diego. Legal. Um Outro filme, que, um livro. um filme, um que virou livro ou um livro que virou filme? Não, mentira, é sempre um livro que virou filme, né? A gente tem aqui Peter Pan, que eu achei aqui, ó, adoro. Gente, e a gente tem versões maravilhosas, gente, as pessoas, roteiristas, sei lá, Eu quem amo Peter escreve Pan, querer ser ele, não continuações, queria crescer. é fantástico. Eu falo assim, gente, todas as vezes que eu vejo alguma resenha, alguma fanfic, seja lá o que for, que fala sobre o Peter Pan, que tá falando sobre o Peter Pan, é muito interessante que assim, você começa a identificar a maneira como é que ele é descrito com cada pessoa, né? Eu, por exemplo, cheguei no último conceito que o Peter Pan era extremamente egoísta. Porque eu fiquei pensando assim, gente, ele tinha ali o poder da fala, da oratória, que ele conseguia convencer outras. É lógico, ele tá falando de criança, né? Então, assim, é muito mais fácil você convencer uma criança do que você convencer um adulto. E eu fico assim, gente, gostar daquela vivência, do que ele vivia. Né? Então, assim, eu quero morrer criança, eu gosto de ser criança, né? E ele queria outras pessoas, que ele não queria ser criança sozinho. Né? Se Ele ele queria fosse. dar essa dádiva dele para outras pessoas também, mas na Exatamente, e verdade é ele muito meio que legal, muito legal. obrigava as pessoas Gente, a estarem lá. a versão que eu gosto muito do cinema, do Peter Pan, é a versão do. Ai, meu pai do céu, é o. Que ele até faleceu o nome do autor, gente. É o. Ai, pai do céu, que é o Peter Pan mais velho, que ele esquece, sai da Terra do Nunca e volta. Quando ele volta, já tem Não lembro filho. agora. Eu acho que é o. Ah, pai do céu, esqueci agora essa Daqui versão. a pouco Mas você enfim, lembra quando a gente mudar a o gente lembra. assunto. Mas é muito legal essa versão que conta ele mais velho. E você vê assim que não perde a essência original do livro. Né? E eu gosto disso. Né? É, Legal. muito maneiro. Nós vamos pra onde agora? Um filme que eu vou indicar aqui, que todo mundo conhece, já assistiu, é O Alto da Compadecida. Que o livro é só Alto da Compadecida. Eu acho que o filme é O Alto da Compadecida. É um filme antiguinho, né, lá do início dos anos 2000, mas que tanto o livro quanto o filme se mantém muito atuais.
O livro é muito fácil de ler porque ele é como a cabana, ele se baseia mais em diálogos, né, do que em narrativas e tudo. Então é muito fácil de ler, é legal como naquela época que o livro foi escrito, né, da época que o filme foi produzido e hoje, quase 20 anos depois, a gente consegue se identificar com muita coisa que acontece ali, quanto à cultura, quanto a costumes, como as pessoas se portam, como as pessoas entendem as coisas. Eu acho Isso muito aí. legal. Essa Né? discussão ser tão atual. Isso é interessante que às vezes o cinema, né, o Hollywood de forma geral, ele não está tão preocupado em passar a história no seu contexto original, né? E quando você começa a ver que tem um detalhe, por exemplo, tem gente que não tem paciência de ler, não gosta de determinados livros ou de determinados autores porque eles são extremamente detalhistas. Né? Então, assim, ele vai descrever aquela rua. Você vai escrever a Rua do Ouvidor, ele vai escrever com tanto detalhe que você fica assim, gente, que Rua do Ouvidor é essa? Aí você, na Não é que eu descrição, aí fui. então, não é a que eu conheço. Né? Aí você vai lembrar assim, não, é a Rua do Ouvidor no século XVII. É, Gente, a Rua do exatamente. Ouvidor do século XVII era assim. E eu nunca parei, porque assim, se você for parar para ver filme e tal de época, né, brasileiros que vão falar da Rua do Ouvidor, né? Você às vezes passa, você só tem ali a imagem e não te acrescenta tanto, mas quando você vai ler, é diferente. Tem Né? muito Aquela mais ali. questão social, a questão de você dele parar para escrever determinados personagens que depois não vão acrescentar em nada na obra, mas elas acrescentaram a ideia social que ele queria mostrar daquelas personagens ali naquele momento. Né? E no filme se perde muito isso. Se você apresenta um personagem e você não tem uma descrição desse personagem, para que apresentou? Né? Então o filme é muito rápido. O filme é tudo corrido. Né? Eu não estou preocupado para saber o que o cara lá, o coadjuvante, né, tá fazendo. Eu quero saber o que o Sim. personagem principal vai fazer até o final do filme. É, Não eu me quero saber. interessa. No filme eu quero saber só do personagem principal Né? mesmo. Exatamente. Né? A gente tem mais coisa para indicar? Tem, claro que tem. Você tem aí com certeza. Fala Aí aí. eu tenho um que eu gosto muito, que é um ensaio, né, sobre a cegueira do José Saramago, que nós temos Ah, tanta sei. Tem um obra, filme muito legal né? sobre E tem o sobre esse livro. filme que assim foi criticado, tem aquele gosta ou não gosta, mas assim, aconselho ver os dois, né? Quem gosta do livro é muito legal essa crítica social que a gente está falando. Ela é muito presente nas obras do Saramago e ela também continua sendo presente no próprio filme. Ele tenta retratar, é lógico, aquela visão do autor, dos próprios roteiristas, mas é fantástico. Né? Eu gosto muito. O filme é muito legal e é outro filme que também tem uma pegada bem pesadinha, né? Sim. Lembra um pouquinho o Bird Box da Netflix, né? Aquela questão da cegueira, do não poder ver e tal, que tá por aí. Mas no filme da Netflix eles pegam mais pesado no terror do que não pode ser visto do que no ensaio sobre a cegueira, né? Uhum. É muito mais. Isso aí. Eu tenho aqui agora, né? Capitães de Areia, de Jorge Amado. Vou indicar dois de uma vez, né? Combo brasileiro. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Memórias Adoro. Póstumas de Brás Cubas, o filme não é muito famoso, mas é muito válido assistir. Se vocês ainda não assistiram, procura na internet Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque é maravilhoso. E Capitães de Areia também, tá bom? São duas obras excelentes, o que a gente estava falando, escritas há anos e anos atrás, mas que ainda refletem muito a nossa sociedade. É muito legal mesmo. Você tipo viaja no tempo, mas ao mesmo tempo se reconhece, apesar da gente estar em outro século, né, com toda a revolução tecnológica, mas ainda Isso muita aí. coisa pode ser tirada dali. Verdade. Tem mais Diego, livro para indicar, a gente acabou por hoje, volta outro dia. Né? Eu só tenho mais dois. Não, na verdade, você falou qual? eu falei Capitães de Areia e Memórias Póstumas de Que Brás eu tenho ele Cubas. aqui também, Capitão de Areia, que eu adoro, Jorge sempre falo, Amado. sempre que eu tenho oportunidade eu vejo. Né? Posso usar esse livro, eu uso em qualquer colégio. E o último, assim, para fechar, eu tenho aqui o Vendedor de Passadas, né? Que é do José Eduardo Apalusa, que é um autor angolano, né? E escreve, e a gente tem tanto livro quanto filme. Eu gosto muito dos dois, né? Gosto mais do O filme filme, é né? brasileiro, né? É uma das poucas adaptações que eu prefiro mais o filme do que O o livro. próprio livro, né? O filme ele tem uma característica própria, ele não perde a essência, né? Mas ele cria algo novo em cima do que já foi criado, né? Isso é uma novidade, é algo assim bem raro de você ver no cinema, você quase não tem. Né? E eu gosto muito, né? Me identifico muito com essa criação de um personagem que vai estar ali auxiliando outros personagens que vão estar dentro desse contexto, né? Qual E é é o nome bonito, do é legal. filme mesmo para eu anotar aqui que eu vou O filme assistir? é O Vendedor de Passado. O Vendedor de É o mesmo Passado. nome de Tá, Passados, né? É o mesmo nome do livro. tá bom.
Eu tenho mais alguns livrinhos aqui, mas senão o vídeo vai se estender muito se a gente for fazendo resumo. Então eu vou falar, né? A gente tem Frankenstein, que Que é raramente, né? maravilhoso. O filme acompanha a história original. A história original é da Mary Shelley, sofreu milhares de adaptações e como a gente falou dos mosqueteiros, o Frankenstein, que não é o Frankenstein, é só criatura, ele aparece em vários e vários filmes de terror, de comédia, de ação, drama, desenho animado. Então, assim, ele virou um Ah, personagem uma muito coisa que é legal, que a forte. gente até, quem já ouviu o nosso podcast, né, comigo e com a Pamela, com a professora Pamela, vão entender porque, assim, a gente sempre tem um Frankenstein verde. E lá na história, ele, em momento nenhum, é descrito em verde. Sim, ele é Ele só é descrito a com a junção de pele pessoas, pálida, né? É tipo uma né? pessoa morta. É É a pele literalmente um pálida. Frankenstein, que não é Porque se Frankenstein. você... Não, não, aí então é Nós maravilhoso. falamos, um livro que eu gosto muito também, que a história é muito gostosa, é O Pequeno Príncipe, gente. É muito gostoso, tá? O Pequeno Príncipe. Se você ainda não leu, leia. É tipo uma lição de vida. Diego também tem O Pequeno Príncipe. Ó, Gente, tem que, eu acho que é, igual. é a Bíblia de todo Ah, a mundo. gente comprou na promoção lá na Bienal, tava R$ 10. A sua edição é a edição nova. É, sei lá. É igual, é idêntico o livro. É. E um outro livro que não é tão popular quanto o Pequeno Príncipe é esse daqui, que o meu já tá todo caindo aos pedaços, olha. É o Fernão Capelo Gaivota. É A história antigo. não é parecida, mas a moral da história, pra quem gosta desse aqui, também vai gostar muito de Fernão Capelo Gaivota. A moral da história é muito linda. É um filme muito lindo. É uma gaivota que não quer ser gaivota. E aí as pessoas dizem, as outras gaivotas dizem pra ela que ela não pode ser outra coisa além de uma gaivota. Mas ela desenvolve a história dela Famosíssimo. que eu não posso falar. Maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Drácula, né? Que tem 1000 versões de história, tem até desenho animado. Hotel Transilvânia, né? E não tem nada a ver com a história original, mas é bem legalzinho também. Tanto ler o livro, que é muito grosso mesmo. Estimulação Esse total, daqui é né? uma versão pocket, é uma versão livro de bolso que se chama. Se olharem, ó, ele é menor que a minha mão. Mas ele é muito grosso, não tem como. Eu ia ter que fazer uns 4 livros para poder ter uma versão pocket desse livro aqui. Tá bom? Isso aí. Então, gente, essa foi a nossa conversinha de hoje, né, Diego? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês ou leiam o livro ou assistam o filme, pelo menos de algum aqui que vocês tenham assistido com a gente, tá bom? É uma indicação para vocês passarem a quarentena de vocês com um pouquinho mais de cultura e aprendizado. São histórias muito válidas, tanto dos livros quanto dos filmes. Isso aí, gente, sempre, né? Possam ver o livro, sempre possam ver. Quem não viu, para ver o filme. Se a gente for parar aqui para discutir todos os filmes que viraram, todos os livros que viraram filme, a gente tem tantas séries. Nós temos Harry Potter, nós temos Senhor dos Anéis, nós temos A Bússola de Ouro, nós temos Tá desses livros. Gente, eu tenho tanta coisa para falar com vocês, vocês não Senhor têm dos noção, Anéis. né? É Senhor muita dos coisa, Anéis, né? muita É coisa. muita coisa. Tanto brasileira quanto de outros países, sendo inglês, francês, italiano, espanhol. E o É Brasil, a muita gente tem. adaptação. O pena que no Brasil, por exemplo, a gente tem muita série, né, nacionais, né? Que estão passando em canais super grandes, né? Internacionalmente. E que a gente pouco sabe dessas séries. É triste. Porque às vezes você olha assim, nossa, é de autor super consagrado, né? Nosso, brasileiro, tá lá na HBO, tá lá na Fox da vida, e a gente. Essa série às vezes nem A chega pra gente não gente. tem E é acesso. baseada no livro, às vezes super famoso no Brasil, a gente nem sabe que a série foi baseada no livro, né? Então, Isso gente, aí. mais uma vez, vou me despedindo por aqui. Tchau, Diego. Tchau, galera que assistiu o vídeo. Tchau, Muito obrigada por professora. assistir. Até a Tá próxima, bom? gente. Espero que vocês tenham gostado. Até logo. Tchau. Tchau, tchau.